É um prazer imenso estar dividindo com vocês aqui esse momento tão especial, em particular para o Oliveira, né? E para mim também, porque, afinal de contas, né, um pouco mais de 2 anos conduzindo esse trabalho e, finalmente, chega o dia da apresentação, né, da defesa, né, acredito eu que nós vamos protagonizar uma tarde assim, bastante consistente, né, e dou boas-vindas também aos colegas, né, alunos do programa, e mesmo quem não é do programa, né, que esteja aqui, que vá acompanhar essa tarde, né, onde o professor Marcílio, o professor Samuel estão doando para nós assim o tempo tão valioso deles, né, no meio desse contexto tão difícil, mas chegou o dia, né, Oliveira, e nós vamos conduzir aqui o ritual da forma, né, como nós já conhecemos, né? O Oliveira vai assim apresentar o resultado da pesquisa dele, né? Assim, ele vai ter até 30 minutos para fazer assim uma exposição geral. Aí depois nós passamos para os comentários dos avaliadores, né? Começando pelo professor Marcílio, e depois pelo Samuel, que é ouro da casa, né? E assim, nós mantivemos a mesma banca da qualificação, né, feita alguns meses atrás, né? E aí teremos muita coisa para falar ao longo da tarde de hoje. Eu estou abrindo a sessão, né? Então, mais uma vez agradeço a todos e todas que estão aqui presentes, né? Em particular, professor Marcílio, que está lá em Recife, Samuel está em Parnaíba, eu estou em Fortaleza, né? Assim, os lados, né? O que é positivo também nesse trabalho remoto é essa possibilidade de agilizar alguns encontros, né, a pessoa estando até do outro lado do mundo, né? Mas o Oliveira já colocou aqui, né, a primeira projeção do trabalho dele, intitulado Narrativas Contra-Hegemônicas, a Sociologia e o Cinema das Imagens de Resistência em Bacurau, né? Tá bem assim fresquinho esse filme na nossa memória. Até poucos dias atrás, o Dragão do Mar aqui de Fortaleza reexibiu de novo o Bacurau, né? E está defendendo essa dissertação às vésperas da finalmente estreia do filme Marighella, né? Do Wagner Moura. Acabei de ver o Wagner Moura ali na televisão por conta da morte do escritor, do novelista ou noveleiro Gilberto Braga, né? Então, vamos lá, Oliveira, boa sorte. Você terá os seus 30 minutos para fazer a sua exposição e logo depois nós começaremos a ouvir os comentários da banca. Sucesso! Bom, boa tarde. Gostaria de cumprimentar a banca, do meu orientador, doutor Francisco Júnior, Samuel, professor doutor Samuel Pires, e professor doutor Marcílio Brandão. Cumprimentar também a todos os colegas, pesquisadores, amigos que estão aqui presentes, né? Também alguns membros do nosso programa. Bom, primeiro eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais, né? Chamo de plano geral, em alusão à forma do cinema, que é o objeto da nossa pesquisa. No ano de 2019, ingressei no mestrado de Sociologia, nessa universidade,
Universidade Federal do Piauí, disposto a pesquisar representações sociais no cinema independente. No entanto, com o decorrer da imersão nas pesquisas, livros e experiências que o tempo nos traz, o foco da análise mudou completamente. Eu havia decidido, junto a meu orientador, pesquisar, a partir de então, as contradições e ambivalências, né, dentro do cinemão, o cinema para o mercado e o cinema de arte. E no meio dessas escolhas surge um filme, né? O lançamento de um filme, o filme em questão é Bacurau, que curiosamente transita de uma forma bem interessante entre mercado e entre cinema autoral ou com maiores pretensões estéticas, digamos. A partir daí, fiz a escolha de emergir neste filme para tratar de algumas categorias sociológicas e que, a partir do filme, poderiam ser reveladas de uma outra forma. A pesquisa, portanto, traçou o caminho da análise de contranarrativas, da produção de outros discursos que não aqueles reproduzidos pelo cinema hegemônico. Mas por que estudar cinema? Muita gente me fez essa pergunta. Quando ingressei no campo da sociologia, geralmente me perguntaram, mas você vai estudar direitos culturais do ponto de vista sociológico ou a sociologia jurídica? Ocorre que eu venho do campo do conhecimento do direito, do pensamento jurídico, onde fiz monografia sobre direitos culturais. No entanto, o cinema se encontra presente na minha vida desde antes dessa minha correlação, dessa relação da minha imagem com o meu campo de conhecimento da graduação. Ainda na infância, gravava vídeos, aprendi a mexer em softwares de montagem e me interessei pela questão da linguagem do cinema. Mas foi por meio do direito e das suas disciplinas chamadas, entre aspas, propedêuticas, né, como filosofia do direito, antropologia e sociologia, que me interessei pelo campo da sociologia. E a minha pesquisa, portanto, une a curiosidade constante com encontros proporcionados pela experiência cotidiana. Cinema e sociologia foram os campos que me animaram na realização dessa pesquisa. E, portanto, como quem deseja retribuir um presente, essa pesquisa pretendeu contribuir de uma forma qualitativa com ambos esses campos do pensamento. Isso nos leva à questão problema. Como os cinemas diversos se colocam frente à hegemonia do cinema hollywoodiano? Para abordar o questionamento propulsor do trabalho, eu havia dito que minha pesquisa teve seus rumos alterados com o decorrer da imersão dentro do programa de pesquisa. Esse desvio de rota, né, nos levou a questionar problemas entre cinema hegemônico e cinemas outros. Chamei de cinemas outros todos aqueles cinemas produzidos fora do eixo do mercado cinematográfico global da indústria do cinema, amplamente já ocupada pelos norte-americanos e por parte da Europa. Assim, o chamado novíssimo cinema brasileiro, o próprio cinema novo da década de 60 e 70, os cinemas que levam a rotulação de regionais ou estrangeiros, né, como, por exemplo, o cinema latino, iraniano, paquistanês, são exemplos do que poderíamos considerar cinemas outros, ou seja, outros cinemas que não aqueles que reproduzem o discurso hegemônico perpetuado por Hollywood ou que não estão inseridos nas dinâmicas do mercado da indústria hollywoodiana de cinema. A questão problema do nosso trabalho é perguntar-se como cinemas outros lidam com a hegemonia do cinema hollywoodiano. E, obviamente, em torno dessa questão, giram outras questões, como se essa questão fosse o ponto de gravidade em comum desses outros questionamentos. Para responder todos alguns questionamentos que giram em torno dessa questão problema, a pesquisa se estrutura em duas partes. Na representação gráfica que trago, em azul, está os 3 capítulos da primeira parte da pesquisa. A parte teórico-metodológica, onde há os fundamentos teóricos e reflexões metodológicas sobre a própria análise de Bacurau, e há também os aportes de aproximação entre cinema e sociologia. Na primeira parte, intitulada Cinema, Sociedade e Cultura, temos
a aproximação de cinema entre arte e indústria, cinema e cultura, e as possibilidades da perspectiva sociológica a partir da linguagem do cinema. Para falar sobre cinema e sua aproximação com a indústria, trazemos alguns pensamentos sustentados, por exemplo, por Walter Benjamin, com a sua obra, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. E a principal contribuição desse trabalho é entender que foi a partir de avanços técnicos, avanços tecnológicos, que o cinema nasce no seio da modernidade e conquista um lugar próprio nos modos de produção artística. Né? Então, temos um aparato técnico que desemboca num modo de produção artística. Na página 33 do trabalho, nas minhas palavras trago, entre arte e indústria, há indubitavelmente tensões advindas de suas qualidades. Essas tensões conflituam o ato de criação e expressão do artista com as demandas e interesses da indústria e do mercado. Isto é intensificado no cinema por diversos fatores. Essa intensificação desses fatores no cinema vai ser trabalhada durante todo o corpo do trabalho, como, por exemplo, a ideia de que o cinema nos traz os elementos do movimento e do tempo, né, intensificando essa potência discursiva. Trabalhamos também a ideia, neste capítulo, de arte como campo do conhecimento. A arte e o cinema como arte, portanto, não é mero objeto de pesquisa no trabalho, mas um campo de conhecimento. Para sustentar essa ideia, nos utilizamos, por exemplo, da filosofia de Gilles Deleuze, onde na sua obra Cinema 1 e Cinema 2, Movimento e Imagem e Tempo, trabalhará a ideia de arte e de cinema como um campo do pensamento, do conhecimento. Mais à frente, no capítulo, trabalhamos as ideias de convenções, cultura, forma e linguagem, para demonstrar que é por meio da cultura que a sociedade constrói significantes e sentidos, e as convenções, que no cinema chamamos de forma, também têm um fator cultural na sua construção. Ou seja, o modo como lemos as imagens é determinado também pela cultura. O cinema é um pensamento que só pode ser pensado, digamos assim, a partir de sua forma, da sua linguagem, da sua imagem e dos sons. Nas minhas palavras, na página 36 a 37. E falando de cultura, ainda no capítulo 1, trabalhamos também o problema da universalização das convenções. É uma ideia da conformação que Hollywood vai trazer, universalizando as convenções a partir ali do cinema clássico, né, entrando no cinema moderno. Essa arte chega em diferentes partes do mundo, né, em diferentes culturas. É produzida de formas diferentes, né, mas há um interesse do cinema hegemônico, aqui representado por Hollywood, em unificar essas convenções, né, que eu vou chamar de conformações. Adentramos na ideia de convenção e forma, para dizer que essas convenções que o cinema hollywoodiano nos traz na verdade, uma determinação da forma, né? Da forma de cinema, como se o cinema hegemônico fosse a forma, um tipo ideal, né, no pensamento weberiano, de uma forma do cinema, né, de uma linguagem do cinema. Ainda no capítulo 1, trabalhamos também a ideia de verdade o real, e é somente a partir dessa ideia, tão amplamente discutida nas teorias do cinema, de verdade real, que nós vamos chegar a debater as categorias de hegemonia e ideologia dentro do trabalho. Portanto, para tratar de verdade real, trouxe um dos principais pensadores do cinema, da teoria do cinema no Brasil, né, que é Ismael Xavier. Ismael Xavier vai tratar, portanto, dessa ideia do real no cinema e questioná-la, né, mostrar para a gente que cinema, na verdade, muito mais do que uma arte que se aproxima do real, na verdade, talvez seria o contrário, né? Uma arte que se aproxima da ilusão, se aproxima de uma dissimulação do real. Ainda falando em dissimulação do real, há outras categorias que nos ajudam a pensar também este tema.
o olhar sem corpo, nos mostrando que cinema, por meio da sutileza da técnica, né, nos permite até nos levar ao erro, né, de que aquilo que nós estamos vendo é uma representação do real, quando, na verdade, há uma série de mediações, né, por parte dos realizadores, por parte dos efeitos da técnica, dos efeitos da forma, que escondem ou dissimulam o que seria a verdade ou o real. E, para isso, nós utilizamos a categoria de representificação do Paulo Menezes, na intenção, né, de desnaturalizar essa ideia da verdade no cinema. Ainda no capítulo 1, discutimos interpretação a partir de Antônio Cândido, trazendo do campo de uma sociologia ligada à literatura a questão da interpretação para o campo das imagens e do cinema. No capítulo 2, as lentes metodológicas e o roteiro de pesquisa, subdividido em 4 planos, fizemos uma reflexão sobre a escolha transdisciplinar, onde levanto a ideia de que é necessário para a pesquisa trabalhar não só com o campo sociológico, mas com as teorias do cinema e os aportes de diversos campos que nos ajudem a compreender aquilo que o objeto nos pede. O corpus teórico e imagético da pesquisa é o próprio filme Bacurau, a sua repercussão, né, e também uma aula de sociologia, em que foram produzidos discursos, né, a partir do filme. O plano 3, que fala sobre assistindo Bacurau pelas lentes sociológicas, vai fazer essas aproximações entre cinema e sociologia do ponto de vista metodológico, onde traço algumas questões relativas, por exemplo, aos critérios de escolha do filme, né? Bacurau foi um filme que chega a 735 mil espectadores no cinema, né? Muito acima da média daquele ano. Alcançou espaços amplamente já ocupados pelo cinema hegemônico, como, por exemplo, o Festival de Cannes na França, outros festivais igualmente importantes, né? E também o campo acadêmico. Para traçar essas escolhas, me utilizei da sociologia do cinema de Pierre Sorlin, que inclusive une o termo, onde ele vai traçar uma série de questionamentos sobre a ideia de que um filme só pode nos dar uma análise sociológica, assim como um conjunto de filmes, e acreditamos que Bacurau cumpre os critérios que estabelecemos para a escolha de uma análise de um filme sociologicamente relevante. Trabalho também uma diferença em ciências exatas, humanas e artes, e aí eu gostaria de trazer a menção textual na página 69, em que coloco: na raiz de todas as tentativas para definir a grela universal, existe um erro epistemológico grave, que consiste em não ver uma diferença entre uma ciência natural e as ciências sociais e humanas. A semiologia e, com ela, a análise do filme. Nunca serão ciências experimentais, porque não tem a ver com o repetível, mas com o infinitamente singular. Coloco que, se ciências exatas e humanas há uma grande diferença do ponto de vista teórico-metodológico, quando se fala de arte, essas particularidades também devem ser consideradas, né? Quando se fala de arte, a gente está para além de um utilitarismo, para além, estamos, nas minhas palavras, a partir de especificidades de uma outra ordem. Trabalhar a análise do filme a partir de Marie Almond, que defendem uma decupagem do filme, ou seja, vou separar os materiais, o que é plástica da imagem, o que é sonoro, o que é montagem, o que é roteiro, para depois analisar o todo, ou seja, analisa-se as partes e depois as partes em contexto para analisar o todo. Ainda nos procedimentos metodológicos, discutimos as escolhas formais do filme, o conteúdo em correlação com a forma, a própria potência da produção de efeitos ideológicos ligados às questões formais
do filme e os procedimentos, a ideia de que o procedimento metodológico se constrói na medida em que o objeto de pesquisa nos pede algo. Uma ideia que já é provocada, né, por Sir Wright Mills, na ideia de artesanato intelectual. Chegamos, após o capítulo 2, ao capítulo 3, onde tratarei de contranarrativas cinematográficas. E é aqui um ponto crucial do trabalho, onde se fala de um contraponto entre um cinema burguês e um cinema revolucionário, tido aí no trabalho como tipos ideais também, para se pensar um cinema mais próximo do mercado, um cinema para o mercado, e um cinema mais liberto ou mais próximo do que denominaria o cinema de arte, cinema autoral ou cinemas independentes. Gostaria de fazer uma outra leitura de uma passagem para pensarmos como a construção de discursos do cinema vai sendo influenciada pelo cinema hegemônico. Cinearte, né, nos traz uma passagem. Fazer um bom cinema no Brasil deve ser um ato de purificação de nossa realidade, através da seleção daquilo que merece ser projetado na tela. E o que merece ser projetado na tela, segundo o pensamento desta época, né? O nosso progresso, as obras de engenharia moderna, nossos brancos bonitos, nossa natureza. Ou seja, uma espécie de higienização do imaginário nacional pelo cinema, né? E neste capítulo vamos trabalhar a relevância da produção desses contradiscursos. Se o cinema hegemônico nos impõe determinada representificação na tela, ou determinada forma, ou determinado discurso, há também cinemas que produzem antinarrativas, né, os contradiscursos. Mas a questão crucial deste ponto é saber se o próprio cinema, como uma linguagem, seus elementos formais e técnicos, servem como instrumentos de reprodução ideológica ou da construção da hegemonia. Voltamos, neste capítulo, a falar sobre construção da realidade, o real e a verdade. Dessa vez, não mais pela perspectiva de Xavier, mas pela perspectiva de Baldry, que vai nos alertar para a produção dos efeitos ideológicos pelo aparelho de base, né, que ele vai chamar, como ele denomina, por exemplo, o aparelho óptico do cinema. Ou seja, há uma ideia de que existe uma legitimidade dentro da cientificidade do aparelho óptico que nos leva a acreditar que o que ele nos conta, o que ele nos mostra, o que ele projeta é a verdade e que devemos aceitá-la como verdade, né? Essa legitimidade é o que ele vai chamar desse efeito ideológico, né, do aparelho de base. Isso, somado à categoria de representificação de Paulo Menezes, nos dá a ideia de como os realizadores e a própria linguagem do cinema pode, por meio da sua técnica, da montagem, produzir efeitos intencionais ou esconder outros, né? É neste capítulo que traçamos uma relação de cinema e ideologias, de cinema e colonialismo, na página 79. Trago aqui, nos estudos cinematográficos, um outro nome para eurocentrismo é hollywoodianismo. E traço a ideia da existência de outros cinemas, né? Na figura dos cinemas independentes, dos próprios festivais de cinema negro, cinema LGBT, cinemas que vão produzir um contradiscurso e que existem. É somente a partir da produção de todo essa base teórica da pesquisa que a gente entra na parte 2 do trabalho, onde abordaremos uma leitura fílmica e socioantropológica de Bacurau, na cena 4. O Bacurau, no mapa da pesquisa, na parte 2 do trabalho, está projetado para nós a partir deste esquema. Os autores, realizadores e a equipe do filme
trago a ideia de como a intenção dos autores vai também nos provocar os sentidos do filme. O próprio filme em si, o Bacurau é a linguagem do cinema que ele utiliza, a representificação e a ideia de que a forma nos produz um efeito ideológico. Já na parte de espectadores, houve uma alteração do momento da qualificação para cá, é que nós talvez negligenciamos a questão das teorias da recepção no cinema, para dar ênfase somente ao problema de tomar o filme como real, e abordamos essa questão a partir dos discursos produzidos em uma aula de teoria sociológica. A parte de teorias de recepção do cinema e a profundidade nesse tema ficaria, portanto, para uma continuidade dessa pesquisa ou com proposição para novas pesquisas a partir desta. Bacurau começa com um zoom na América Latina, no Brasil e no Nordeste. Coloco que é a primeira vez que vejo num filme um zoom no Nordeste. Estamos acostumados a focar e ter esse tipo de escolha em filmes norte-americanos. Defendo a ideia, nessa segunda parte, de que pensamos cinema com imagens-tempo e imagens-movimento, a partir de Deleuze, uma aproximação entre Bacurau e cinema novo, com suas particularidades, claro. Bacurau não traz aquele sertão paupérrimo, diferente do cinema novo. Bacurau traz um sertão globalizado, digamos. A ideia de sertão, e para isso utilizo do trabalho sobre Cipriano de Barbosa, né, onde ele vai destacar o sertão como unidade negativamente definida pela dominação simbólica, né, utilizando a ideia de Bourdieu. Trato da ideia dos maniqueísmos e contrastes em Bacurau. Essa parte é uma parte amplamente criticada, principalmente pela crítica cinematográfica, que levanta que Bacurau é um filme maniqueísta. Trabalho essa questão dos contrastes, né, da dualidade dentro de Bacurau. A questão da forma, na página 114, com a ideia de Tony Júnior, né, e sua insignificância na tela, a partir do uso de planos gerais, por exemplo. A ideia de quem fez a cabeça de Kleber Mendonça e Juliano, né, tragam-me a cabeça de Kleber e Juliano, na página 105, a partir de citações a John Carpenter, né, que os autores fazem, tanto por meio de letreiros, escolhas no nome de elementos do filme, quanto pela citação e assinatura na trilha musical do filme. Trabalho a ideia central de cinema de gênero dentro de Bacurau, como o western, né, um gênero que vai surgir e às vezes até confunde sua origem com a origem do próprio cinema, nas palavras de Bazin. Trabalho a ideia sustentada pelo próprio montador do filme Bacurau, Eduardo Serrano, de que em determinado momento do filme há uma invasão vertical do filme pela linguagem de cinema norte-americana. A partir de uns 40 minutos do filme, nós temos uma grande diferença na forma em que o filme é colocado em termos de linguagem e forma. Trabalhar a alcunha da resistência, que Bacurau vai levar, muito por conta do marketing ou da própria apropriação deste filme por movimentos de cunho progressista. E aí eu gostaria outra vez de trazer uma passagem literal, na página 110 do trabalho. Poderíamos tentar entender seu próprio espaço como espaço político, em vez de tentar representar uma política que está sempre acontecendo em outro lugar. A arte não está fora da política, mas a política reside dentro de sua produção, sua distribuição e sua recepção. Se assumirmos isso, podemos ultrapassar o plano de uma política de representação e embarcar numa política que está ali, diante de nossos olhos, pronta para ser abraçada. Essa passagem de Rito Style, e eu acho que aí está o ponto fulcral, né, dessa ideia da alcunha de resistência, onde se tenta ver em Bacurau, a partir do seu conteúdo,
a ideia de resistência, mas talvez ela esteja para além disso, né? Talvez ela esteja na forma e no próprio contexto, né? Para além do texto. Trabalho ainda, na parte 2. A constituição do campo artístico em oposição ao mundo burguês, e aí Bacurau tem um lugar central nisso, que, curiosamente, como havia falado, transita muito bem entre esses dois campos, entre essa tensão entre o campo artístico e o mundo burguês. Para isso, me utilizo da ideia de Bourdieu. Bom, é dentro dessas disputas que Bacurau se encontra, bombardeado por produções de sentidos diversos, políticas de representação diversas, que às vezes até o limitam, né? Vão o classificar, né, em determinadas caixas, às vezes até o limitam. As condições simbólicas, elementos que o filme traz, nos ajudam a pensar, por meio da sociologia, também o imaginário dos realizadores. Trabalho, por fim, nesta parte, a nossa aula de teoria sociológica, onde coloco a ideia de tomar o filme como real. Uma ideia que foi, a partir dos discursos escolhidos, levantadas também pela própria aula, pela própria turma, né? Os sociólogos tiveram uma tendência de associar categorias sociológicas dos sociólogos clássicos, que era o tema das aulas, com o filme, onde, ao meu ver, às vezes não cabia. Discuto essa questão para, enfim, chegar a algumas conclusões na parte final do trabalho. Concluo que cinema e sociologia são campos de conhecimento que, em diálogo, podem nos revelar algumas coisas que, por meio de outra forma, não conseguiríamos, ou seja, a imagem não como acessório, né, mas como algo central no trabalho. As principais contribuições do trabalho talvez seriam reflexões acerca de procedimentos metodológicos, do uso de filmes em ciências sociais, e aí uma contraposição a um material que a gente vem trazendo dentro do trabalho. Disputas em campo, né, cinema burguês revolucionário, os problemas da arte no capitalismo, e os limites que encontro nesse estudo tem muito a ver com o contexto que vivemos. A situação da pandemia, onde foi me limitado o acesso à biblioteca da universidade, mas, para além disso, a negligência das teorias da recepção talvez seja um grande limite desse estudo. Indicações para continuidade ou novos estudos seriam exatamente considerar em profundidade os receptores, né, e a categoria do trabalho artístico e usos sociais do filme também. Né, observar como Bacurau, por meio do cinema, gerou empregos, a própria questão da produção do filme, né? Uma coisa é observar o filme a partir de seus aspectos formais, outra coisa é observar o filme a partir da sua produção. Isso uma colega do nosso mestrado faz muito bem, a Ercília. Bom, com isso concluo minha apresentação. Obrigado. E passo a palavra para o professor Francisco Júnior. Bem, primeira parte do nosso ritual.